Rinaldo, falou aí, né, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele disse ontem que talvez dispute a corrida pela presidência da República no futuro, mas não mencionou se isso pode ocorrer já em 2030. Também na quarta, o Tarcísio disse se identificar com o bolsonarismo. O governador afirmou o seguinte durante a sabatina na Jovem Pan: tenho valores que são comuns aos valores pregados pelo bolsonarismo. Fiz parte do governo Jair Bolsonaro com muito orgulho. Tenho uma gratidão a ele enorme porque ele me abriu essa porta. É lógico que a gente sempre rechaça aquilo que não faz sentido. Veja o esforço que nós fizemos aqui em São Paulo para elevar a cobertura vacinal. A vacinação é importante agora numa época em que a gente vê a volta do sarampo. Então, é lógico que a gente tem uma identidade própria, mas um alinhamento forte com valores que para nós são os corretos. E houve outras coisas que ele falou, nós já vamos ver. Ele já defendeu a vacina também, né? Então, ele está defendendo a vacina, ele está defendendo o devido processo legal, ele falou sobre o bolsonarismo. Aquilo que não faz sentido, a gente não apoia. Sou bolsonarista, mas aquilo que não faz sentido, a gente não apoia. E isso faz supor que exista um bolsonarismo com sentido, que tenha sentido. Qual é o bolsonarismo exatamente que tem sentido? Em quê? Né? Se ele não apoia o bolsonarismo no caso das vacinas, então, aí também defendeu a urna eletrônica. Né? Defende a urna eletrônica, mas o seu bolsonarista achar que a urna eletrônica causa fraude. Faz um mês, o Eduardo Bolsonaro estava fazendo uma live com aquele argentino Cerimedo, esse que agora está preso por mandar matar a própria mulher, né? Está fazendo lá uma live com ele. Flávio Bolsonaro participou de um evento aí em Brasília, com representantes diplomáticos, e voltou a botar a urna em dúvida. Né? Voltou a falar que uma empresa que trabalhou para a Venezuela teria fabricado urnas aqui. Mentiu. Investiu na teoria conspiratória. Eu não entendo, quer dizer, então eu sou bolsonarista, mas não sou bolsonarista do tipo que nega vacina. Eu sou bolsonarista, mas não sou bolsonarista do tipo que investe em conspiração nesse papo de urna eletrônica. Eu sou bolsonarista, mas não sou bolsonarista do tipo que apoia brutamontes, que vai para a rua para intimidar a oposição, como se fez com a Marina. Mas é bolsonarista... É bolsonarista exatamente do quê? Não estou dizendo que ele seja progressista, não. Não é mesmo. Né? Eu acho que ele é essencialmente bolsonarista, mas tenta maquiar esse bolsonarismo para atrair a atenção de uma parte da imprensa e daquilo que no Brasil virou o que eu chamo de extremismo de centro. Né? Precisamos de um centrista para chamar de nosso, mesmo que esse centrista seja o Tarcísio, que centrista não é. Mas então por que os Bolsonaro não adotam? Porque eles não estão a fim de passar o bastão do controle da extrema-direita para ninguém, nem para o Tarcísio. Entende? Agora, ele consegue fazer um debate mais civilizado do que os Bolsonaro conseguem? Sim. Entre outras razões, porque ele precisa falar uma linguagem assim, mais sofisticada, que não cause, né, muitos constrangimentos em certas áreas. Mas eu vejo aqui que nessa sabatina ele falou também sobre impeachment de ministros. Né? Acho que a gente não pode personalizar o debate, mas discutir o instrumento.
O instrumento é válido, existe, está regulamentado? Sim. O presidente da República não pode sofrer impeachment? Sim, tivemos 2 que sofreram. Se um presidente pode sofrer impeachment, um ministro também não pode? Pode, desde que também com devido processo legal aconteça. Aí um processo político que tem endereço, o Senado. Isso aqui é uma forma de levar o debate para chamar de idiotia da objetividade. Né? Porque a hora que você tiver o Supremo sendo alvo de avalanche de pedido de impeachment, porque você não gosta de decisão do juiz, isso é muito diferente, é muito mais grave do que empichar a presidente da República. É muito mais grave, porque é evidente que o judiciário, ele representa, ele é a última ratio, é a última instância da estabilidade do jogo. Isso aqui é uma burrice dizer isso. Se ele não estivesse sendo calculista, que ele precisa falar mal do Supremo para ficar de bem com os bolsonaristas, né, estaria dizendo uma bobagem. Quando menos, e eu provo o que eu digo, né? Vamos lá, o Flávio disse há dias que, fazendo uma reunião ali com 40 e poucos candidatos ao Senado que ele apoia, né, que eles querem a maioria, inclusive, para empichar ministro. Ele falava, vamos empichar, vamos empichar, vamos empichar. Né? Nós vimos isso. Né? Porque na cabeça deles, aí ele falou, eu tenho 4 indicações, caso ganhe, o próximo presidente, como sobra do Messias ainda, a vaga do Roberto Barroso, pode ter 4. Se não se resolver uma delas ainda esse ano, acho que não resolve. 4, aí eles fazem a seguinte conta, aí a gente chega lá e empicha o Mendonça e o Toffoli, pelo menos, a gente já sonhando em empichar o Dino também, como nós já temos 2, então olha só que bonito, a gente nomeia 4, lá a gente já tem 2, 6, imagina que a gente consiga empichar 3, a gente tem 9. Tá. Mas o Lula pode ganhar, né? E aí quem vai ter 4 para indicar vai ser o Lula. E aí então nós teremos 9, serão 8 com indicação do Lula, serão 6 com indicação do Lula, porque o Alexandre foi o Temer e o Gilmar ainda foi o Fernando Henrique, mas na cabeça deles já foram cooptados pelo PT. Então teria 9 do campo petista contra 2 do campo bolsonarista. Aí a gente aproveita para botar para fora esses 2? Será, governador, que dá para tratar assim, com essa ligeireza, com essa falsa objetividade, uma questão dessa gravidade? Uma das coisas que me incomoda nessa direita é a irresponsabilidade com que essa gente trata as questões institucionais. Veja só, e não é assim porque eu quero, não, é assim porque é. Vou dar o exemplo. O Lula foi condenado sem prova. Ficou 580 dias preso. Qual foi o caminho escolhido? Foi recorrer. Foi recorrer. O Lula só ficou 580 dias preso, vênia máxima ao doutor Fachin, porque o Fachin, relator, passou por cima de um monte de evidências de legalidade. Eu apontava que o Moro não era o juiz da causa desde o primeiro momento. E foi o que acabou decidindo a anulação do processo. A incompetência do juiz. Incompetência formal para o caso. Incompetente ele é mesmo. Estou falando de outro, da competência técnica. Mas eu apontei isso desde o começo. Não só eu, mais um. Acho que teve mais um. Porque era a fase também que tinha que... Né, tava um pouco esse clima aí, hoje, em relação ao Lulinha. Pega, esfola, mata.
E o Lula, no entanto, investiu na institucionalidade. A Dilma foi deposta sem cometer crime de responsabilidade. Né? Quando revi o caso, depois apoiei o impeachment, errei. Não teve crime de responsabilidade. E foi para casa. Agora, esses caras ficam flertando com o impeachment de ministro do Supremo, assim, dizendo, tá na lei, então. Não atentando para o que isso significaria de instabilidade jurídica, porque você abre um portal que depois você não fecha. Ou, como se diz fora de São Paulo, inclusive no Piauí, que depois você não fecha.